Bom dia, meu nome é Marcelo Melo da Costa e eu apresentarei o artigo Precision Digital Multimeter Long-Term Stability Evaluation for Traceability Establishment in Electrical Calibration Laboratories. Multímetros digitais de precisão são comumente utilizados como padrão de referência nas grandezas tensão, corrente e resistência em laboratórios de calibração elétrica. Como todo instrumento de medição, eles devem ser calibrados em intervalos regulares, geralmente de um ano. Os laboratórios podem se deparar com a seguinte dúvida: como avaliar a performance desses multímetros entre duas calibrações sucessivas? Os modernos multímetros digitais de precisão possuem alta performance e são capazes de substituir vários padrões em um laboratório de calibração elétrica, como divisores de tensão e pontes de resistência. Nas especificações de incerteza de um modelo de multímetro digital de precisão, que podem ser tão boas quanto algumas unidades de partes por milhão, o intervalo de calibração e a temperatura são cruciais. Então, como analisar os dados de calibração de um multímetro padrão de referência? Primeiramente, uma correção às suas indicações deve ser aplicada. Se for a primeira calibração do multímetro, a incerteza referente à estabilidade de longo prazo é assumida como sendo a incerteza declarada pelo fabricante. Se não for a primeira calibração, então deve-se calcular, para cada ponto calibrado, a deriva entre a calibração atual e a anterior, que deve ser comparada com a incerteza declarada pelo fabricante. Para cada faixa, se a deriva for igual ou inferior à incerteza declarada pelo fabricante, a incerteza devido à estabilidade de longo prazo do multímetro é definida como essa incerteza. Caso contrário, o laboratório deve definir uma incerteza da estabilidade de longo prazo do multímetro maior que a incerteza declarada pelo fabricante. Nesse primeiro caso, nessa faixa de 2 volts, a deriva para todos os pontos foi inferior que a incerteza definida pelo fabricante para um ano. Então, neste caso, a incerteza relacionada à estabilidade de longo prazo do multímetro é definida como sendo essa incerteza declarada pelo fabricante. Já nesta outra faixa de 1 kV, de 1000 volts, para dois pontos calibrados, a deriva foi maior que a incerteza declarada pelo fabricante. Então, neste caso, o laboratório deve calcular uma incerteza da estabilidade de longo prazo que seja maior que a incerteza declarada pelo fabricante do multímetro padrão. Algumas considerações devem ser feitas a esse método. Primeiro, deve-se atentar para o período entre as calibrações, que deve ser semelhante ao período associado à incerteza declarada pelo fabricante. Se o multímetro padrão possuir muitos certificados de calibração, o laboratório pode ser capaz de avaliar a estabilidade de longo prazo utilizando técnicas mais refinadas, como regressão linear ou mesmo o método dos mínimos quadrados. E neste caso, pode inclusive predizer os valores de medição do multímetro. E por fim, deve-se atentar para os chamados outliers. Por exemplo, nessa faixa calibrada de 20 volts, a deriva no ponto de 15 volts, ela é bem diferente da deriva dos demais pontos calibrados. Então, este ponto aqui pode ser considerado como um outlier. Por fim, algumas conclusões. Este artigo apresentou uma metodologia para a determinação da estabilidade de longo prazo de multímetros digitais de precisão, utilizando os resultados de duas calibrações sucessivas. Algumas considerações foram feitas a essa metodologia, no intuito de melhorar a qualidade da avaliação e também para evitar os outliers. E para uma avaliação mais precisa, um número maior de certificados de calibração do multímetro de precisão é necessário. Obrigado pela sua atenção.